A história começa no shopping, onde o ex-namorado de uma garota rica, Sarah, estava a incomodando, e um copo de café derramou em seus sapatos de salto alto de 100 milhões de dólares. Ela ficou confusa quando um jovem apareceu na sua frente. Ele se ajoelhou e começou a limpar a mancha nos sapatos dela com a sua camisa. Vendo isso, o ex-namorado dela ficou ainda mais irritado. Então Sarah ofereceu um encontro ao rapaz, mas a atenção dele estava nas sacolas no balcão, então ele recusou. Vendo isso, Sarah impulsivamente sacou seu cartão de crédito de ouro negro e comprou todas as bolsas de grife. No dia seguinte, ela foi direto para a casa dele com uma proposta. Seus pais ficaram chocados, querendo saber por que a filha tinha ficado tão séria. Na verdade, essa garota Sarah era a herdeira de um grande império empresarial. Mas depois do divórcio dos pais, seu meio-irmão se tornou um grande concorrente para ela. Agora Sarah suspeitava que seu meio-irmão estava tendo um caso com uma atriz. Durante a investigação, um cara estranho apareceu. Quando Sarah recusou aceitar a ajuda dele, o cara disse algo que ela não podia recusar. A pobre Sarah teve que dobrar lençóis com ele. Aos poucos, a distância entre eles diminuiu, e Sarah não conseguia se concentrar em sua investigação. Foi revelado que o nome do cara era Eun Hall, e a atriz havia colocado Sarah em uma armadilha para detê-la. Um dia, Sarah foi a um café, onde todas as garotas solteiras estavam olhando para um cara. Ela viu que era o Eun Hall que estava trabalhando como barista. Inicialmente, ela o ignorou, mas quando recebeu um desconto 2 vezes na fatura e um coração foi desenhado em seu copo de café, ela sorriu. A partir desse dia, onde quer que Sarah fosse, Eun Hall parecia aparecer. Até no shopping, ele apareceu na frente dela e silenciosamente lhe deu uma rosa vermelha. Sarah estava confusa, perguntando-se se isso era algum novo estilo de paquera. Alguns dias depois, enquanto Sarah estava trabalhando em seu escritório, houve uma comoção do lado de fora. O entregador entrou sem a permissão da secretária. Sarah ficou um pouco irritada, mas o entregador insistiu que entregaria a carta apenas ao verdadeiro destinatário, e até exigiu ver a identidade de Sarah. Irritada, Sarah bateu a identidade na mesa. No momento seguinte, ela percebeu que o entregador não era outro senão Eun Hall. Agora Sarah realmente começou a suspeitar que esse sujeito estava aprontando alguma coisa. Mas o coitado do Eun Hall também foi mal interpretado. Seu sonho era se tornar um padre um dia, e para realizar esse sonho, ele estava trabalhando em vários empregos. Mas a história de Sarah e Eun Hall não terminou aí. Na verdade, o pai de Sarah tinha vindo de uma família rica como genro, o que o fez trabalhar ainda mais para estabelecer seu lugar. Mas sendo uma mulher poderosa, Sarah era frequentemente julgada pelos outros. Um dia, Sarah participou de uma reunião de acionistas na empresa, onde sentiu que seu talento finalmente estava sendo aceito. Mas os velhos empresários faziam piadas baratas, em vez de reconhecerem seu talento. Ao ouvir tudo isso, Sarah se sentiu profundamente insultada, mas não podia confrontar os acionistas. Com raiva, ela começou a desabafar suas emoções enquanto lavava o carro. Foi quando ela viu Eun Hall lá. Eun Hall disse que pagaria pela lavagem do carro, mas pediu apenas um café em troca. Sarah concordou em comprar um café para ele, mas quando se sentaram no café, Sarah pediu um bife para si mesma, enquanto Eun Hall apenas observava, com dó. Sarah não compartilhou seus sentimentos, mas perguntou a Eun Hall por que continuava encontrando-o em todos os lugares. Essa coincidência parecia estranha para qualquer um, mas o verdadeiro sonho de Eun Hall era se tornar padre, o que era como se tornar eremita. Grande briga. No final, Eun Hall saiu de casa e decidiu trabalhar duro para garantir financeiramente sua família um dia. Por outro lado, Sarah, apesar de ser bilionária, era descuidada com sua vida. Sua mansão luxuosa tinha se tornado uma completa bagunça. Um dia, quando ela viu como a casa tinha ficado suja, chamou imediatamente um serviço de limpeza e exigiu que enviassem 10 ajudantes de limpeza. Mas quando o limpador chegou, Sarah ficou chocada. A empresa tinha enviado apenas um cara, e ele era muito forte. E esse cara não era outro senão Eun Hall. No entanto, Eun Hall nem sabia que a casa bagunçada era na verdade de Sarah. Ao ver o quarto, ele pensou: agora entendo por que o cliente pediu um limpador poderoso. Ele começou seu trabalho, e Sarah ficou impressionada com suas habilidades de organização. Depois que tudo estava perfeito, quando Eun Hall estava prestes a sair, ele percebeu que o lustre da casa estava quebrado. Ele pensou em ajudar, mas com um único erro, todo o lustre caiu e se despedaçou em pedaços. Agora Eun Hall estava em choque. Quanto custaria esse lustre de ultraluxo? Sarah voltou para casa e, mais uma vez, ficou provado quão pequeno é o mundo. O lustre que Eun Hall havia quebrado valia 6 milhões e 800 mil dólares. Eun Hall disse que pagaria o dinheiro trabalhando para Sarah, mas ela imediatamente recusou e disse que ele deveria apenas dar o dinheiro diretamente. No entanto, Eun Hall insistiu que viria todos os dias limpar a casa até que a dívida fosse quitada. Sarah estava um pouco duvidosa sobre contratar um rapaz como empregado doméstico, mas Eun Hall mencionou casualmente que estava prestes a se tornar um padre e que não tinha interesse em mulheres. Ao ouvir isso, Sarah pensou que a casa bagunçada agora estava perfeitamente limpa, e com sua agenda ocupada, ter um ajudante seria útil, então ela concordou. No dia seguinte, eles foram juntos ao supermercado para comprar tudo o que era necessário para a casa. Mas ao vê-los, ninguém acreditaria que eram empregador e empregado. Eles pareciam um casal. Logo,
Eun-hao foi parado por um de seus ex-colegas. Sarah começou a notar quantos empregos diferentes esse cara já tinha feito, porque onde quer que fossem, alguém parecia reconhecê-lo. Geralmente calma, Sarah agora estava ficando bastante curiosa. Naquele dia, houve outra reunião de negócios de alto nível. Alguns acionistas antigos começaram com o mesmo discurso de sempre, dizendo que as mulheres serviam apenas para parecerem bonitas, e não eram aptas para liderar. Sarah tentou controlar sua raiva, mas quando viu que nem deixaram ela servir bebidas, só porque era mulher, sentiu-se ainda mais magoada, e saiu da reunião. Esses acionistas provavelmente haviam esquecido que Sarah tinha um meio-irmão, Chiu Zayu. Embora eles frequentemente entrassem em conflito quando se tratava de insultar Sarah, Chiu Zayu reagiu imediatamente. No dia seguinte, ele avisou diretamente os acionistas que, se quisessem continuar trabalhando na empresa, teriam que respeitar Sarah. Caso contrário, seriam convidados a sair. E isso foi suficiente. Mais tarde, naquela noite, Chiu Zayu entrou em outra reunião de acionistas e os alertou abertamente novamente. Se alguém maltratasse Sarah, ou a obrigasse a servir bebidas apenas por ser mulher, não seria bom para eles. Dizendo isso, ele saiu no seu estilo habitual, cheio de atitude. Quando Sarah chegou em casa naquele dia, ela estava tão cansada que não tinha nem força para tirar a maquiagem. Mas o seu inteligente e belo mordomo, Eun-hao, imediatamente entrou em modo de ajuda. Nesse momento, a campainha tocou. Era Chiu Zayu. Ao ver seu irmão, Sarah entrou em pânico e imediatamente pediu a Eun-hao para se esconder. Se ele descobrisse que ela tinha um rapaz como governanta, ele não acreditaria. Eun-hao se escondeu no quarto com um pequeno cachorrinho, mas naquela hora, um latido alto foi ouvido. Chiu Zayu entendeu tudo, mas brincando disse que precisava entrar e verificar. Sarah recusou nervosamente. Vendo o nervosismo dela, Chiu Zayu sorriu e saiu. Depois que ele foi embora, Eun-hao saiu silenciosamente, desculpou-se e deu a Sarah uma linda caixa de doces como presente. Agora, a casa, que antes parecia vazia, havia se tornado animada por causa de Eun-hao. Ele não só organizou a casa de Sarah perfeitamente, mas também começou a cuidar da vida dela. Sarah compartilhava todas as suas frustrações profissionais com ele sem hesitar. Mas um dia, Sarah começou a duvidar. Será que Eun-hao tinha outro objetivo? Quando ela diretamente perguntou a ele. Eun-hao respondeu sem hesitar. Sim, eu quero o seu dinheiro. Na verdade, Eun-hao era voluntário da igreja. Seu sonho era inspirar Sarah a ajudar os pobres. Ouvindo isso, Sarah riu e disse. Se você quer que eu doe, terá que me dar um dos seus sorrisos. Eu gosto do seu sorriso. Eun-hao imediatamente deu um sorriso fofo, e assim o coração de Sarah derreteu. No dia seguinte, uma doação de 10 milhões de dólares foi feita para a igreja. O mentor de Eun-hao ficou surpreso e lhe disse que seu sorriso era um presente especial e deveria ser usado com sabedoria. A partir de então, Eun-hao ocasionalmente mostrava seu sorriso encantador para Sarah, e cada vez novos presentes eram enviados para a igreja. Inicialmente, as doações eram apenas de itens de ração, mas aos poucos se expandiram para laptops e smartphones. Através desse processo, a maior mudança aconteceu em Sarah. A antes fria empresária lentamente se transformou em uma fofa e garota animada. Enquanto sua atitude de rainha permanecia, ela desenvolveu uma inocência interior. Um dia, o cachorrinho de Eun-hao de repente fugiu. Sarah e Eun-hao correram atrás dele, e quando chegaram à porta, uma atriz famosa apareceu. O ambiente ficou tenso. Esta era a mesma atriz que Sarah tinha investigado uma vez devido à vida amorosa do irmão dela, Su-siu. Ao ver Eun-hao vivendo na casa de Sarah, um mal-entendido imediatamente se formou. Sarah estava prestes a falar, mas então, Eun-hao a puxou para dentro. Ela ficou chocada, mas então Eun-hao lhe deu outro choque. Ele disse que o lustre que ele quebrou não era assim tão caro. Ele deu dinheiro e presentes e se despediu oficialmente de Sarah. Sarah tinha 1000 emoções por dentro, mas não tinha desculpa para impedi-lo. Então, pela primeira vez, Sarah, que nunca expressou seus sentimentos na frente de ninguém, fez uma pergunta inesperada a um rapaz que era 12 anos mais novo do que ela. No seu aniversário, o pai dela enviou uma planta de calêndula, que significa a felicidade virá. Sarah sentiu uma leve calor em seu coração. O dia seguinte foi uma reunião de família, e ela pensou que talvez isso fosse para seu aniversário. Mas quando viu a atriz lá, seu humor mudou. Aconteceu que essa celebração era para seu irmão, Zayu, e sua namorada. No entanto, Zayu então tirou um presente e deu para Sarah. Isso significava que ele não havia esquecido seu aniversário. Após a festa, quando Sarah estava saindo, a atriz a parou. Ainda havia um mal-entendido entre elas, mas o que ela disse feriu Sarah por dentro. Uma desculpa. Sarah imediatamente ligou para Eun-hao, mas Eun-hao disse que estava no trabalho. Ao ouvir isso, Sarah fez outra ligação. Eun-hao não deu muita atenção, mas logo uma garota veio até ele e disse: "Seu chefe chamou você." Ele tentou explicar que estava no trabalho, mas então a garota disse diretamente que a loja fecharia hoje. Eun-hao e o lojista estavam... Ele ficou completamente surpreso quando souberam que o chefe dele tinha comprado a loja. Sentado à mesa de jantar com Sarah, Eun-hao achou que Sarah estava chateada de novo por causa daqueles velhos, mas Sarah explicou que dessa vez era por causa da família dela. A festa de aniversário dela, que ela achava que estava incluída, não tinha nada a ver com ela. Nada a ver com ela. Eun-hao disse nervosamente: "Eu vi o seu documento de identidade. Seu aniversário não era hoje."
Sarah rapidamente esclareceu. Meu verdadeiro aniversário é diferente do que está no documento. Eun-hao guardou isso na mente. Ele chamou o pessoal de serviço e pediu para pagar a conta. Sarah recusou, mas Eun-hao insistiu no seu ponto. Naquela noite, quando Sarah saiu do trabalho, Eun-hao estava esperando do lado de fora, perto de seu escritório. Sarah achou um pouco estranho que Eun-hao estivesse sendo tão proativo, mas então Eun-hao tirou um bolo de aniversário. Ele pensou que Sarah não tinha tido um bolo no aniversário dela, e queria compensar isso. Quando Sarah viu Eun-hao com um bolo e velas, ela sentiu uma estranha sensação. Calor por dentro. Sarah disse. Recebi uma flor no meu aniversário, cujo significado é a felicidade virá. Eun-hao ficou chocado ao ouvir isso, e sua expressão ficou ainda mais complicada. Sarah respirou fundo, e sentiu como se entendesse as emoções de Eun-hao. Sem dizer mais nada, Sarah se virou e foi embora. Eun-hao ficou segurando o bolo como se tivesse sido rejeitado. De volta ao escritório, Sarah não reagiu da maneira usual. Ela não ficou ansiosa, não chorou, nem se sentiu triste. Em vez disso, juntou as mãos e rezou como se estivesse desejando o retorno de Eun-hao. Eun-hao, ainda incapaz de entender a rejeição de Sarah, continuava a repassar suas palavras na mente. Ao passar por uma floricultura, não conseguiu resistir à curiosidade. Ele perguntou ao lojista qual flor tinha a linguagem das flores. Felicidade vindoura. O lojista mostrou-lhe calêndula, malmiquer dourado, e disse que essa flor tinha outro significado, compassivo. Amor e tristeza da separação. Naquele momento, Sarah também estava olhando para a mesma flor e lendo o mesmo significado. Então, um dia, Sarah viu Eun-hao vindo novamente ao seu encontro, e em sua mão estava aquele mesmo calêndula dourada. Assim que Sarah se aproximou dele, Eun-hao estendeu a flor para ela. A esperança de Sarah rapidamente se transformou em decepção. O gesto de Eun-hao foi tão doloroso para ela, porque entendeu que a bondade dele estava, na verdade, magoando-a ainda mais. Desta vez, Sarah não perdeu mais tempo. Virou-se e foi embora. Mas Eun-hao disse algo. Sarah deu-lhe um olhar profundo e então respondeu. Eun-hao ainda estava confuso. Talvez por algum tempo, os sentimentos dele por Sarah tinham mudado. Mas essa mudança era muito difícil para ele, e ele decidiu que iria superar esse obstáculo sozinho. Um visitante inesperado chegou hoje ao escritório de Sarah. Era um homem que tinha vindo intencionalmente para dar a Sarah uma mensagem especial. O nome dele era Choi Ki-ho, que estava voltando para a Coreia do Sul. Quando Sarah ouviu isso, seu rosto ficou bastante triste. Sarah sabia que, apesar de ter nascido de seu pai e de sua ex-esposa, ela era uma concorrente para a herança. Mas seu irmão, Soo-sil, que era o verdadeiro neto do presidente Lee, era mais elegível. Agora, se Sarah tivesse que competir com seu irmão, precisaria de algum apoio externo. E Choi Ki-ho era esse apoio, que havia sido discutido anteriormente para casamento. Sarah sentia que esse casamento era apenas um negócio, mas agora que Eun-hao havia entrado em sua vida, ela estava confusa. Se ela não se casasse, perderia a disputa pela herança com seu irmão. Mas se casasse, o que aconteceria com Eun-hao? Olhando para a flor de calêndula em seu escritório, Sarah reuniu a coragem de dentro de si. Ela imediatamente chamou Eun-hao. Eun-hao estava na igreja naquele momento, conversando com o padre sobre seus sentimentos. O padre disse-lhe que talvez, se vestisse a batina, encontrasse respostas para suas decisões. Eun-hao aceitou o conselho do padre e começou a caminhar em direção à entrada da igreja com a batina. Nesse momento, Sarah também chegou à igreja, e ver Eun-hao fez com que seu coração amolecesse um pouco. Ela pensou que talvez Eun-hao tivesse tomado suas decisões e agora estivesse pronto. Sarah observou Eun-hao enquanto ele descia as escadas, e lágrimas encheram seus olhos. Olhos! Eun-hao percebeu que Sarah precisava entender, mas naquele momento, Sarah parou de ouvir. Eun-hao seguiu Sarah e chegou à casa dela. Sarah sentiu que ele estava tentando justificar suas ações, mas Eun-hao disse: Eu sei que você é casada, seu noivo é Choi Ki-ho. O rosto de Sarah mudou instantaneamente, porque embora ela estivesse de fato em um relacionamento com seu noivo, ela nunca havia compartilhado sua... Naquele momento, Choi Ki-ho também entrou. Ele era o noivo de Sarah, e com sua atitude régia, ele olhou para ambos. Sarah sabia que não era hora de falar, então disse a Eun-hao para ir embora. Choi Ki-ho, entrando e mostrando sua dominância, lembrou a Sarah que tudo era negócio para ele. Ele disse a ela que tinha um ponto fraco sobre Soo-sil. Sarah pensou que essa informação poderia ser importante. Sarah foi ver o irmão, Soo-sil, e olhou os registros médicos que Choi Ki-ho havia dado. Chu Sa-yeon tinha cegueira facial grave após um acidente. Se Sarah tivesse que fazer algo contra o irmão, isso poderia ser uma falha fatal. Mas quando Sarah percebeu isso, seu coração clareou. Ela se posicionou contra Choi Ki-ho. Sarah então mudou sua postura tanto nos negócios quanto na vida pessoal. Choi Ki-ho não gostou dessa mudança e, com raiva, jogou o dinheiro na estrada. Sarah sentiu um pouco de ódio ao ver isso. Naquele momento, Sarah decidiu convidar Eunho para um encontro. Mas quando Eunho viu uma bolsa nova na loja, ele ignorou levemente o convite de Sarah. Mas Sarah pegou seu cartão preto e comprou todas as bolsas de luxo. Então, Eunho e Sarah foram a uma pequena barraca de rua. O humor de Sarah ainda estava um pouco misto, mas seu coração havia suavizado um pouco, como se algo antigo e novo estavam se misturando. A mente de Sarah estava um pouco triste ao pensar que Eunho agora se tornara padre. Então ela estava tentando mostrar suas emoções de forma muito casual.
Quando Eunho percebeu seu comportamento, ele diretamente disse a ela. Sara respondeu suavemente que era uma mulher má e falsa, e que só queria que continuassem amigos. Eunho sorriu um pouco, e Sara apenas continuou olhando para ele. No dia seguinte, Sara contou a todos no banquete da sua família sobre sua decisão. Ela disse abertamente a todos que ela não se casaria com Choi Ki-ho, pois ela não o amava de jeito nenhum. O pai de Sara apoiou sua decisão e ficou feliz ao seu lado. O irmão de Sara já sabia que a decisão dela não era apenas sobre não se casar com Choi Ki-ho, mas também sobre secretamente fazer algo contra o seu irmão. Esta revelação acalmou os corações de todos, e o obstáculo ao casamento foi removido. Após o jantar, Sara e o irmão estavam saindo de casa. Foi a primeira vez que Sara chamou genuinamente o irmão e expressou suas decisões. Sara pensou que agora não precisava brigar com seu irmão pela herança, pois havia algo mais em seu coração, outra boa decisão. Alguns dias depois, Choi Ki-ho descobriu que o casamento estava cancelado. Ele foi furioso ao escritório de Sara. Sara manteve-se calma e disse-lhe que queria romper o casamento. Choi Ki-ho ficou muito irritado e disse: "Eu só estava te ajudando porque achei que você estava desamparada." E então ele a ameaçou. Mas quando Sara não respondeu, Choi Ki-ho conteve sua raiva e saiu do escritório. Sara olhou silenciosamente para Eunho, que ainda estava firme em sua decisão. O rosto de Sara tinha um sorriso. A decisão dela estava absolutamente certa. Eunho foi para casa e conversou com sua família depois de muito tempo. Sua família, que anteriormente se opôs à sua decisão de se tornar padre, o apoiavam agora. Eunho se sentiu um pouco desconfortável, pois achou o momento incômodo. Ele não disse nada e foi para o seu quarto. Seus pais não disseram nada, mas sua irmã entendeu tudo. Sua irmã imediatamente perguntou a Eunho se ele estava em um relacionamento com alguém. Ela mostrou muita curiosidade e incomodou Eunho. Nesse meio tempo, um carro de luxo parou perto de Eunho e sua irmã. Sua irmã viu o carro e então notou uma mulher bonita saindo dele. Ela pensou: "Quem é essa?" E surpresa, ela disse: "Eunho escolheu uma garota tão bonita para si?" Sara pensou que seu irmão iria deixar Eunho, então ela ficou um pouco preocupada. Eunho estava confuso, mas ele se divertiu com Sara no carro. Eles oficializaram seu relacionamento e saíram para jantar. Lá, discutiram seu futuro. Eunho disse que agora que ele não estava se tornando padre, estava pensando em encontrar outro emprego. Quando Sara ouviu que Eunho estava pensando em se tornar juiz, ela ficou um pouco chocada, pois os exames judiciais na Coreia do Sul são muito difíceis. Mas Eunho sorriu e disse a ela que havia se formado no Departamento de Direito da Universidade de Seul, então isso era bastante viável para ele. Sara percebeu que era por isso que a família de Eunho não queria que ele se tornasse um padre, porque é difícil para qualquer família aceitar essa escolha de carreira para o filho. Padre, porque é difícil para qualquer família aceitar essa escolha de carreira para o filho. Depois do jantar, Sara ofereceu-se para deixar Eunho em casa. Eles falaram sobre conhecer os pais um do outro, e Eunho sentiu que ver a posição social da família de Sara poderia colocar muita pressão nele. Quando Sara saiu para deixar Eunho, ela disse: Você não pagou a tarifa do seu carro." Eunho ficou um pouco confuso, mas finalmente decidiu deixar Sara. No dia seguinte, quando Sara foi buscar Eunho na escola, um colega de classe chamou sua atenção. Sara inicialmente quis ignorá-lo, mas ao ver Eunho, o colega de classe ficou um pouco com ciúmes. Sara percebeu que Eunho não gostava de seus ciúmes mais. Sara entendeu que nesse período, o relacionamento deles havia mudado. Agora, Eunho estava se sentindo possessivo em relação a Sara, e Sara achou que mal-entendidos poderiam surgir no futuro. Então, ela decidiu tirar um dia de folga, para dar espaço a Eunho e visitar a casa dele para conversar com os pais dele. Quando Sara foi à casa de Eunho, ela disse diretamente aos pais dele que precisavam conversar sobre a profissão deles. Isso iria chocá-los, mas o objetivo de Sara era mostrar a Eunho que o relacionamento deles não era mais apenas entre eles, mas havia se tornado um compromisso formal. Depois disso, as vidas de Sara e Eunho tornaram-se mais confortáveis e relaxadas, e eles estavam resolvendo a pressão entre suas famílias, primeiro antes de resolvê-la entre si. Eles começaram a passar tempo juntos em seu próprio mundo, e agora não tinham medo de nada. E com isso, essa história termina.